Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A deputada federal Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, quer que o TCU fiscalize denúncias de má gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares na administração dos hospitais universitários. A parlamentar propõe uma auditoria para averiguar todas as irregularidades que foram denunciadas em seminário aqui na Câmara. Eu sou Mônica Donato e este é o Palavra Aberta, uma produção da rádio e da TV Câmara. Bem-vinda, deputada. Obrigada, tudo bem, Mônica? Quando a empresa foi criada em 2011, ela parecia ser a salvação dos problemas, mas não é o que aconteceu, né? Qual foi o resultado desse seminário? Exatamente. Os hospitais universitários, primeiro a gente precisa reconhecer que eles sofrem a crise de falta de recursos humanos há muitos anos. Então, são instituições que são fundamentais para o ensino, pesquisa e extensão na área da saúde e na prestação de serviços, porque em algumas capitais do país e alguns estados são os grandes serviços do Sistema Único de Saúde. Mas, a partir do seminário e das conversas que a gente tem tido, parece-me que não está acontecendo o que estava previsto e o que está previsto na lei que instituiu a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para apoiar os hospitais universitários. Quais foram as principais denúncias feitas? Desde a falta de recursos humanos, a fechamento de leitos hospitalares. Se você fecha leitos, você reduz a prestação de serviços do SUS, a falta de autonomia para com essas instituições, fluxo cruzado, por exemplo, roupa suja circulando no mesmo elevador que pacientes e que alimentação, que é inaceitável. Então, a gente precisa saber se é efetivamente falta de recursos financeiros para essas instituições ou se também tem associado problemas de gestão, que eu sempre digo que a gestão a gente sempre precisa melhorar. Associado aos recursos financeiros necessários, a gente pode prestar um bom serviço. Agora, a lei, inclusive, ela é muito clara com relação à abertura dos serviços que estavam paralisados. Fruto, inclusive, de uma emenda de minha autoria, nós garantimos no artigo 16 que, a partir de um ano da assinatura dos contratos, todos os leitos que estavam desativados deveriam ser ativados naquela instituição hospitalar. E o que nós ouvimos a partir do seminário é de que está acontecendo o contrário. Em vez de abrir os leitos que já estavam fechados, estão fechando mais leitos. Aí qual é a ideia? A senhora vai primeiro apresentar essa PFC, né, para uma proposta de fiscalização e controle, para o TCU a fazer uma averiguação e também a criação de um grupo no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família para avaliar o que realmente está acontecendo? Exatamente, porque hoje que nós temos a legislação é esta lei que está vigente para que os hospitais universitários possam, no país, contratar mais recursos humanos, fazer toda a sua gestão hospitalar. Se não estamos aplicando a lei devidamente, nós temos que saber o que é que está acontecendo. São faltas de recursos, os repasses financeiros não estão sendo regulares, a contratação de servidores da área da saúde, em especial da enfermagem, da medicina, da psicologia, da assistência social e dos serviços de apoio na unidade hospitalar não estão acontecendo. Nós precisamos saber efetivamente o que está acontecendo, porque não basta nós, na condição de legisladores, aprovarmos ou não algumas leis. O que a gente precisa é, além da tramitação da lei, ela estando vigente, a gente cobrar e fiscalizar. Então, pela importância que esses hospitais têm para o ensino, pesquisa e extensão, repito, porque eles são formadores de recursos humanos, em especial para a área da saúde no SUS, nós precisamos estar acompanhando. Então, a gente vai trabalhar o PFC, que será apresentado na Comissão de Seguridade Social e Família, na subcomissão de saúde da nossa Comissão de Seguridade Social e Família, inclusive com diligências em algumas unidades hospitalares que já estão contratualizadas, porque nós precisamos lembrar que a lei ela é de 2011, algumas já têm alguns anos com os seus contratos, para a gente saber exatamente se aquilo que foi trazido para o nosso seminário está acontecendo no conjunto dos hospitais universitários ou se é pontual em alguns desses hospitais universitários. A senhora tomou conhecimento de algum hospital no seu estado que passa por situação semelhante? Nós temos um hospital, que é o hospital da nossa Universidade Federal do Estado de Santa Catarina,
que, por exemplo, na semana passada, foi amplamente divulgado no Estado, a emergência estava com superlotação, ou seja, a capacidade já tinha extrapolado em muito, a falta de recursos humanos levou a fecharem temporariamente a emergência do hospital universitário. E essas instituições são fundamentais, repito, em especial para a população usuária do Sistema Único de Saúde. Então, todos nós queremos que os hospitais universitários sejam hospitais de excelência, reforçando a formação e a assistência para esse coletivo da população que usa o SUS. Então, é muito importante que a gente se debruce agora. Porque esses hospitais precisam ser modelo, né, para os demais. Eu vi que no próprio seminário houve uma crítica que não havia a formação direta dos alunos e mais um hospital que visa o lucro, não pode ter esse pensamento. A gente precisa sempre buscar o equilíbrio entre a receita e as despesas de todas as instituições. Os hospitais universitários não têm esse objetivo de visar lucro, muito pelo contrário. Eles precisam ter recursos financeiros necessários e adequados para fazer frente à sua demanda da oferta de serviços, e sempre que possível ampliar os serviços. O que é ampliar os serviços? É participar efetivamente dos mutirões de cirurgias e consultas especializadas, é atender a população que está sendo referenciada daquela macro-região ou daquelas especialidades, porque tem alguns procedimentos que em algumas regiões do país só o hospital universitário faz, porque são procedimentos mais complexos. Então, jamais a gente pode ficar imaginando que um hospital universitário precise dar lucro. Ele é público. Agora, também a gente tem que zelar pelo erário público, que é a boa gestão dos recursos que são aplicados em cada unidade hospitalar do país. Ok. Deputada, quais são as providências que a própria comissão também já tomou? Tem alguma providência da comissão, fora as diligências? Nós já conversamos com o presidente, que responde pela empresa brasileira hoje. Nós vamos estar sentando e ouvindo o outro lado também, né? Porque no seminário, a representação da direção da empresa brasileira não estava presente, justificaram a ausência, mas nós precisamos ouvi-los também, porque nós precisamos buscar o melhor caminho, repito, para este conjunto de instituições públicas fundamentais, importantíssimas para a saúde no país. Mas eu vejo que é uma questão de gestão mesmo, né? Porque tem denúncia de não cumprimento da legislação trabalhista também, das legislações trabalhistas. Também veio para o seminário que quando tem servidores cedidos de outros órgãos, não se respeita as normas daquele órgão como jornada de trabalho para aqueles trabalhadores. Então, isso também precisa ser apurado. Não dá mais, o país não suporta que a gente não também, enquanto servidor público, não respeite as normas. Então, tem que ter os dois lados. O lado da direção exigindo o cumprimento da carga horária de cada um dos trabalhadores. A gente também tem denúncias de ausência de trabalhadores. Então, os dois lados precisam efetivamente colocarem o seu posicionamento, né? E funcionar. Então, uma boa gestão frente a uma unidade hospitalar desta magnitude que são os hospitais universitários é fundamental. Agora, os recursos financeiros necessários para a compra do material de insumos, que eu digo desde medicamentos aos materiais de enfermaria e cirurgias, gases, esparadrapos, seringas, até o devido controle da infecção hospitalar precisa existir e os fluxos precisam ser respeitados. Muito obrigada, deputada, pela sua participação no Palavra Aberta. Eu espero que a senhora tenha um sucesso nessa fiscalização e que os hospitais atendam a contento o povo brasileiro. Nós aqui agradecemos a oportunidade. Eu conversei com a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, sobre o grupo de trabalho que vai fiscalizar denúncias de má gestão na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Se você quiser assistir essa ou outras edições do programa, é só acessar www.câmara.leg.br/palavra aberta. Até o próximo programa.